É demoníaco. Pronto, e há mais de 60 mil pessoas, não é? Que se riem assim todos os dias. E pronto, e é com esta boa disposição... esta boa disposição que vamos passar para o que vem a seguir, que é igualmente cómico. Um padre que canta e um homem que ama várias pessoas. Temos connosco Daniel Cardoso, que está a fazer um mestrado sobre poliamor e defende conceitos de família muito diferentes do tradicional. Do outro lado, José Luís Borga, um padre católico. Pedimos a ambos que fizessem uma lista. Ao padre Borga pedimos 4 razões para defender a monogamia e ao Daniel pedimos 4 razões a favor do poliamor. Eu começava pelo padre Borga, que veio do entroncamento. É verdade. Uma terra de fenómenos onde provavelmente o poliamor não é uma coisa muito estranha. Era gigante, não é? Tinha o tamanho de uma abóbora gigante, não é? Com tudo o que sai do entroncamento. Se acontecesse, ninguém estranharia, verdade? Exatamente, já se acontecesse. E eu perguntava-lhe, sou padre, eu tenho que tratá-lo por sou padre porque eu andei num colégio católico durante 12 anos. Não fica nada mal, portanto, eu não fico ofendido. tenho esta deferência. Chamar um palhaço, mas padre, não me fico ofendido. É senhor seu padre mesmo. Senhor sou padre. Porquê que a monogamia é bem vista aos olhos de Deus e da Igreja, se assim se pode dizer, tendo em conta que algumas sociedades eram poligâmicas? E que eu quero deixar só aqui um pequeno... Era uma missão. E quando estamos aqui a falar de poligamia, vamos estar a falar de igualdade de circunstâncias. Não estamos a falar de poligamia em que... Não estamos a falar de haréns. Não é uma pessoa ter uma relação de poder em relação a outra, não há... Sim. Mas porquê? Bom, em primeiro lugar, pelo conceito que tem do que é o amor. O amor como um projeto que unifica, que consolida uma relação, que lhe dá uma consistência de confiança, de estabilidade, que tem a ver com uma palavra que se chama fidelidade, fidei, vem de fidei, e vem de uma percepção de que o homem foi criado para viver numa semelhança com o que é Deus em si mesmo. Deus é amor e vive um pelo outro, quer dizer, para quem é cristão, admite que a Trindade, o Pai vive pelo Filho, o Filho pelo Pai, num amor que é prioritário, é estruturante. E quando nós acreditamos no amor agápico, um amor de doação, em que eu não estou apenas a procurar-me a mim próprio, mas a fazer a felicidade do outro como prioridade, eu estaria a ser infiel a esse mesmo propósito se eu quisesse, não de um, mas de 2, 3, a qual Senhor eu estou a servir. Não é? Então essa é a sua principal razão. Aliás, disse-me há bocado não é a minha, quer dizer, aprendi isto. Sim. A primeira é confiança, fidelidade, estabilidade na relação e projeto. Para quem tem estas coisas, projeto unitário, portanto, os dois são um só. Vamos saber então agora, se calhar, as razões. Eu, se calhar, ia pedir primeiro ao Daniel que me explicasse o que é o poliamor. Nós estávamos aqui um bocadinho a conversar e o poliamor percebi que é uma coisa um bocadinho diferente do que aquilo que as pessoas acham. Normalmente, a definição que se dá de poliamor é precisamente a possibilidade de se ter em simultâneo várias relações, sejam elas amorosas ou sexuais, e, por outro lado, de se deixar ter, de se criar o espaço, de se dar a liberdade para que outras pessoas com quem estejamos tenham essas mesmas relações. Portanto, o contrário da monogamia. Não sei se é o contrário da monogamia, sei que é uma alternativa à monogamia. Mas neste caso, o padre Borga falou, porquê a monogamia? Agora nós perguntamos, porquê então o poliamor? Porque o poliamor, as 4 razões que me pediram para trazer, basicamente podem resumir-se a isto. Eu creio que o poliamor adota uma visão não essencialista daquilo que é uma pessoa, ou seja, o padre Borga falou do imago Dei, de Deus como semelhança do homem, como semelhança de Deus, e, portanto, Deus como referência. Eu acho que a pessoa se pode criar a si própria e se pode transformar a si própria sem ter que ter necessariamente uma referência explícita. Eu acho que há uma relação de contingência entre sexo e amor. As duas coisas podem estar juntas, mas não precisam de estar juntas. E o facto de eu ter 2 relações amorosas não quer dizer que eu esteja a ameaçar uma com a outra. O facto de eu ter várias relações... Amorosas entenda-se sexuais. Amorosas entenda-se amorosas. Pode não ser sexual? Pode não ser sexual. Essa é a questão. Eu aproveitava isso para perguntar uma coisa, que é... se um grupo de pessoas vive em comunidade, por exemplo, como acontece num convento... ou num seminário. Exatamente. Essas pessoas, e que não há sexo, essas pessoas vivem num regime de poliamor, porque são uma família grande, amam-se umas às outras. Sim, mas aí está. Sim, porque é que a Igreja tem tantos problemas com está muito associado à questão da sexualidade. Não necessariamente. Pronto, isto é a minha As pessoas pensam que imaginam logo uma... Poliamor existe, nós temos muitos amores. Quer dizer, nós vivemos níveis de amor muito diferentes. Há a amizade,
o amor da atração, o amor erótico, o amor esponsal, o amor apenas de filiação, quase de motivações políticas, por exemplo. Há um amor a uma causa, causal. Portanto, são vários níveis de amor, não podemos dizer o contrário. Agora, quando estamos a falar de um amor que estrutura e torna-se essencial na definição da pessoa... Então, estamos a falar de uma essência. Nós estamos aqui a discutir o amor como essência. Evidente. E esse tipo de amor, o Padre Borga considera que será entre um homem e uma mulher num regime exclusivo. Tende para isso. Tende para isso. É evidente que isso não é uma coisa... Mas acha que isso é inerente ao espírito humano? Ou seja, que a monogamia é uma coisa que está dentro de nós? Isto é a essência do amor, no fundo. É o que a Igreja defende, não é? Ou que é apenas uma causa de uma sociedade que foi evoluindo desta maneira? Se puser isto em termos de argumentação, haverá argumentos para tudo e mais alguma coisa. A história é, quando nós partimos do pressuposto que nós somos criados não do nada nem do vazio, mas temos um ADN, vamos dizer assim, um projeto que se vai realizando e que nesse projeto está a níveis de confiança, paz, harmonia, estabilidade, edificação, projeto, sonho. Essas coisas não são suportáveis numa permanente razoabilidade. Está sempre no zero. Eu não posso estar... Eu, quando quero ser um bom profissional numa área, não posso querer ser bom profissional em todas as áreas. Não posso estar à espera até aos 60 anos, saber escolher qual é a minha área que eu vou então é uma questão de não conseguirmos fazer tarefas. Daniel, desculpa, tu diz lá o que é que tu achas em relação a isto. Não se pode ser bom em muita coisa, não se pode amar muitas pessoas? Há aqui uma amar coisa... muitas pessoas pode. Não, eu amo muitas pessoas. Não, mas neste sentido do amor da A edificação. questão é precisamente essa. Nós podemos amar muitas pessoas. Da mesma maneira. Eu amo muita gente. Nós podemos Não, amar não, estamos a falar neste tipo de amor. Nós podemos amar muitas pessoas da mesma maneira. É a isso. menos que, segundo a sociedade em que estamos atualmente, a menos que estejamos a falar do amor eros. Então, aí, por alguma razão, o amor eros transforma-se numa economia do amor e o amor transforma-se num recurso escasso e nós só podemos dar amor a uma pessoa. Porquê? Mesmo partindo do pressuposto que Deus é amor e que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, porquê? Mas esse amor não é eros. Não, eu sei. A questão é, se nós temos a capacidade de amar, porquê é que aquele amor específico, porquê é que o amor eros é tão diferente de todos os outros amores? Nós, nos outros amores, podemos amar pessoas amar mais vários doces. O que se torna mas diferente é esse facto de ele ser Calma. único, de ele ser prioritário, de ele ser absoluto na minha Mas maneira todos de os estar. amores que eu tenho são absolutos em si próprios. Isso é o relativismo absoluto. O relativismo absoluto. O oposto de absoluto é relativo, certo? Pois. Os meus amores, então, são relativos a quê? Ou são Ao tal relativos absoluto. em quê? Ou tal absoluto. E como é que se Mas isso define esse significava absoluto? que só haveria Precisamente um por isso a amor. Igreja, por exemplo, a Igreja diz que eu só posso amar, o amor esponsal é o amor a Deus, ou seja, o esposo é chamado a amar a esposa como ama a Deus, vê nela a realização da vocação do amor a Deus. E daí torna-se o absoluto. Não ela em termos, mas o amor que eu tenho por ela é um amor divino. E por isso mesmo ele torna-se unitário, torna-se o tal absoluto, não o relativo. Mas aí estamos a absoluto. considerar que existe só uma pessoa, não é?